Neste vídeo especial que iremos iniciar, vamos falar sobre a poderosa oração a São Miguel por proteção e socorro. Em horas de fragilidade extrema, quando o mundo parece desabar e a alma treme diante de invisíveis assaltos, multidões silenciosas erguem os olhos para o guerreiro celeste cuja espada corta o véu entre o divino e o caos. Não é apenas um defensor, mas a própria encarnação da resistência sagrada, a força primordial que desde os primórdios se coloca entre a humanidade e o vórtice da perdição. Não com promessas vazias, mas com ação fulminante, como a tempestade que purga os céus escurecidos pela malícia. Seu título não precisa ser pronunciado, sua presença se revela no súbito silêncio que antecede a batalha, no instante em que os opressores recuam sem entender o que os ameaça, na inexplicável coragem que inflama os fracos e desarma os tiranos das sombras. Aqueles que o invocam não buscam um refúgio passivo, mas um chamado às armas espirituais, pois onde ele avança, o chão queimado pelo mal se transforma em terreno sagrado, e o desespero se dissolve como névoa ao primeiro raio de sol após a noite mais longa, quando o último sopro de esperança parece esvair-se entre os dedos que já não têm força para se agarrar, quando a escuridão envolve a alma num abraço sufocante e as sombras sussurram vitórias prematuras ao ouvido do derrotado. Eis que do silêncio primordial emerge uma vibração antiga, não como estrondo, mas como o pulsar de asas que há milênios mantém o ritmo da criação em equilíbrio, pois o príncipe das hostes celestiais nunca esteve distante, apenas esperando o momento preciso em que o véu entre o desespero e a fé se torna-se tão fino que pudesse ser atravessado com um único ato de entrega. Sua intervenção não se submete à lógica dos relógios humanos, não obedece às estruturas rígidas de petições e recompensas, mas flui como um rio subterrâneo que já conhece o caminho até as raízes mais secas da alma, levando consigo não o que pedimos, mas o que sequer ousamos sonhar, pois seus olhos flamejantes enxergam além das necessidades imediatas, até o cerne da batalha que nem sabemos estar travando. Não é sobre merecimento ou preparo espiritual, mas sobre sincronia cósmica, quando o grito mudo do coração finalmente alcança a frequência certa, ressoando naquele lugar onde tempo e eternidade se entrelaçam, e então toda a corte celestial já está em movimento a eras, apenas esperando que nosso passo vacilante cruze o limiar onde suas asas podem nos alcançar sem romper o delicado tecido do livre-arbítrio. O que chamamos de milagre é apenas o instante em que nossos sentidos mortais finalmente percebem o que sempre esteve em ação, como quem, após horas navegando em mar revolto, descobre que as correntes secretas já o conduziam ao porto seguro, que cada onda aparentemente cruel na verdade o empurrava para a rota certa, e que o farol não acendeu repentinamente e apenas nossos olhos embaçados pela tempestade finalmente conseguiram enxergar sua luz constante. Assim age o defensor primordial, não como solução mágica, mas como a verdade mais profunda se revelando no momento em que estamos finalmente prontos para compreender que o socorro divino nunca esteve separado de nós, que a espada flamejante já cortava nossas correntes muito antes que sentíssemos seu peso, e que o que chamamos de chegada é na verdade um despertar para a presença que jamais nos abandonou. Se você tá gostando desse vídeo, já deixe o seu like e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Oração poderosa a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial cujo nome ecoa através dos séculos como o brado da vitória divina. Nós nos refugiamos sob a sombra protetora de vossas asas poderosas, clamando por vossa intercessão nas batalhas que travamos contra as forças das trevas, pois vós sois o escudo intransponível que nos protege das investidas do maligno, a espada flamejante que corta as mentiras e ciladas que nos armam para nos afastar do caminho da luz. Defendei-nos no combate diário, não apenas contra os inimigos visíveis, mas contra aquelas sombras que se escondem nos cantos da alma, que sussurram dúvidas e enfraquecem a fé. Sede nosso auxílio constante contra as maldades que se apresentam sob mil disfarces, contra as tentações que parecem doces mas carregam o veneno da perdição, contra todo artifício do demônio que busca nos arrastar para longe do amor divino. Rogamos que com a autoridade que vos foi concedida pelo Altíssimo, vós que sois o príncipe glorioso da milícia celeste, chefe dos exércitos angelicais que lutam pela justiça e pela verdade, ordeneis em nome de Deus Todo-Poderoso que todas as potências das trevas sejam repelidas, que seus enganos sejam desfeitos, que suas armadilhas se quebrem como vidro diante do poder celestial que emana de vossa presença radiante, pela virtude divina que vos reveste de força e majestade, pela luz inextinguível que emana do trono do Criador e que brilha em vossa armadura de glória. Precipitai no abismo sem fundo do inferno a Satanás, o adversário antigo, o mentiroso desde o princípio,
e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo como bestas famintas, procurando a quem devorar, semeando discórdia, corrompendo os corações puros e tentando perder as almas que Deus redimiu com seu infinito amor. Que o eco primordial de vossa voz divina ressoe através dos éteres como onda expansiva de purificação, transpassando as camadas ilusórias que nublam o discernimento humano, fazendo tremer os alicerces dos enganos cuidadosamente construídos pelo pai da mentira. Esse grito sagrado que carrega em sua vibração a memória indelével da vitória celestial sobre as trevas originais. Que cada átomo do cosmos registre esta verdade irrefutável que vós proclamais, fazendo com que as falsas estruturas do mal se desintegrem como castelos de areia ante a maré da justiça eterna, enquanto revelais aos corações humanos a incontestável soberania daquele que é, que era e que há de vir. Que vossa presença envolva os que vos invocam como atmosfera espiritual impenetrável, tecida com os fios luminosos da graça, onde nenhum dardo inflamado do maligno consegue penetrar, armadura invisível que protege não apenas os corpos mas principalmente as almas em seu caminho de santificação. Concedei-nos a sabedoria que ultrapassa o intelecto, esse dom de enxergar além das aparências, de detectar o veneno escondido no mel das tentações, de perceber os fios sutis com que o inimigo tece suas redes para aprisionar os incautos, iluminação interior que nos permita navegar pelas sombras deste mundo sem perder o rumo da eternidade. Infundi em nossos espíritos a fortaleza dos mártires, essa coragem sobrenatural que ri diante das ameaças, que permanece inabalável quando tudo parece desmoronar, que transforma o medo em combustível para a fé, tornando-nos soldados impávidos no combate espiritual, reflexos terrenos de vossa bravura celestial. E quando nossa peregrinação neste vale de lágrimas alcançar seu termo, que possais nos conduzir triunfantes através das últimas investidas do inimigo, até adentrarmos na luz sem ocaso onde o próprio Deus, que vos plasmou como obra-prima de seu poder e justiça, enxugará toda lágrima e coroará nossa luta com a paz que excede todo entendimento. Assim seja. Quando rezar esta oração? Ao despertar com os primeiros raios do amanhecer, quando a mente ainda se encontra entre os véus do sono e a consciência plena, esse é o momento sagrado para invocar a proteção diária do valoroso arcanjo, pois sua luz divina envolverá cada respiração, cada pensamento e cada ação ao longo do dia que se inicia, formando um escudo impenetrável contra as ciladas do maligno que possam surgir no caminho terreno, seja nas relações humanas, seja nas batalhas interiores que todos enfrentam cotidianamente. Quando o sol se põe e as sombras da noite começam a se estender sobre a terra, trazendo consigo a vulnerabilidade natural do repouso, a invocação ao poderoso príncipe das milícias celestes se torna essencial para estabelecer uma fortaleza espiritual ao redor do lar e de cada membro da família, dissipando toda a influência negativa que possa tentar perturbar o sono tranquilo, afastando pesadelos, insonias maléficas e toda forma de assédio espiritual noturno que busca enfraquecer a alma durante suas horas de maior desprendimento material. Nos instantes em que o coração se contrai diante do inesperado, quando o medo tenta se instalar como uma névoa espessa sufocando a fé e a esperança, o clamor fervoroso a São Miguel surge como um raio de força sobrenatural, pois ele desce imediatamente com sua legião angelical para trazer socorro concreto, cortando com sua espada flamejante as amarras da angústia, dissipando as nuvens da incerteza e restaurando a coragem que parecia perdida, fazendo com que mesmo nas situações mais desesperadoras o devoto sinta-se apoiado por forças divinas muito maiores que qualquer adversidade terrena. Quando o peso invisível da opressão espiritual começa a se fazer sentir como um manto de chumbo sobre os ombros, quando sentimentos estranhos e pensamentos obscuros insistem em permear a mente contra a própria vontade, quando relações começam a se desfazer sem motivo aparente ou quando uma sequência inexplicável de infortúnios se abate sobre a vida, a poderosa intercessão do arcanjo age como um furacão purificador, quebrando cadeias de malefícios antigos e recentes, dissipando as nuvens densas de inveja e mal-olhado que tentam ofuscar a luz interior, restaurando o equilíbrio espiritual e devolvendo a paz que parecia perdida para sempre. Nos momentos de transição entre o dia e a noite, nas fronteiras entre o conhecido e o desconhecido, nas encruzilhadas existenciais onde decisões importantes devem ser tomadas, a presença constante de São Miguel se revela como farol seguro, iluminando os caminhos mais acertados e afastando as ilusões que poderiam levar a escolhas equivocadas, pois seu discernimento divino nunca falha e sua proteção se estende a todas as dimensões da existência humana.
Mesmo nos períodos de aparente calmaria, quando a vida parece fluir sem grandes obstáculos, a devoção contínua ao grande arcanjo mantém acesa a chama da proteção preventiva, pois suas asas poderosas envolvem o devoto em um círculo de segurança sobrenatural que detecta e neutraliza ameaças espirituais antes mesmo que possam se aproximar, criando assim uma atmosfera de graça e bênção que permeia todos os aspectos da vida cotidiana. Desde as primeiras horas da manhã até o último suspiro noturno, em todos os desafios grandes e pequenos que compõem a jornada humana, a invocação fiel a São Miguel Arcanjo estabelece uma conexão permanente com as forças celestiais, garantindo que nenhum momento fique desprotegido, nenhuma decisão importante seja tomada sem orientação divina e nenhuma batalha espiritual seja enfrentada sem o apoio do mais valoroso guerreiro das hostes angelicais. Por que essa oração é tão eficaz? Na esfera divina onde a luz eterna jamais se extingue, São Miguel Arcanjo se ergue como coluna inabalável da justiça celestial, portando em suas mãos o poder irrefutável concedido pelo Altíssimo para desbaratar as forças das trevas em todas as suas manifestações, desde as mais insidiosas tentações que sussurram nas almas vacilantes até os mais violentos assédios espirituais que procuram demolir os alicerces da fé. Sua espada flamejante corta através das ilusões demoníacas como fogo consumindo a palha seca, revelando-se como o baluarte supremo contra o mal em todas as eras. A proteção integral oferecida por este príncipe das milícias celestes envolve o fiel como um manto tecido com os raios do sol nascente, guardando não apenas o corpo físico contra perigos materiais como doenças, acidentes e violência, mas estendendo seu poder sobre todas as dimensões da existência humana, protegendo os relacionamentos da discórdia, preservando a mente das investidas psíquicas malignas e resguardando o espírito das correntes invisíveis que procuram arrastar a alma para as trevas. Sua vigilância nunca cessa, seu zelo nunca esmorece, dia e noite ele combate por aqueles que lhe são consagrados. No campo de batalha espiritual onde as tentações lançam seus dardos envenenados contra a integridade humana, São Miguel se apresenta como fortaleza inexpugnável, fortalecendo a vontade vacilante, iluminando o discernimento obscurecido e inspirando a coragem necessária para resistir às seduções do maligno que se apresentam sob as máscaras do prazer imediato, da conveniência ou do falso poder. Seu olhar penetrante desvenda as artimanhas do inimigo, permitindo ao fiel reconhecer o perigo mesmo, quando envolto em luzes enganosas. A paz profunda que emana de sua presença angelical não é mera tranquilidade superficial, mas sim a serenidade inquebrantável que brota da certeza absoluta de estar sob a guarda do mais poderoso dos arcanjos, mesmo quando as tempestades da vida rugem ao redor, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Essa segurança divina mantém a alma ancorada no porto seguro da fé, sabendo que nenhum mal verdadeiro pode atingir quem está protegido pelo escudo da milícia celestial. Cada aspecto de sua atuação se entrelaça harmonicamente formando uma rede de graças espirituais, onde a autoridade divina sustenta a proteção integral que por sua vez fortalece a resistência às tentações, culminando naquela paz indescritível que transcende toda a compreensão humana. Este ciclo virtuoso de proteção se renova constantemente, adaptando-se às necessidades específicas de cada fiel em cada momento de sua jornada terrena. Nenhuma dimensão da existência fica desprotegida sob o amparo deste poderoso arcanjo, desde as necessidades mais concretas do cotidiano até as aspirações mais elevadas do espírito. Sua ação abrangente cria um equilíbrio perfeito entre a defesa contra o mal e o estímulo ao crescimento nas virtudes, entre a proteção imediata e o desenvolvimento espiritual a longo prazo, entre o combate às forças das trevas e o cultivo da luz interior. A eficácia de seu poder não conhece flutuações nem intermitências, mas permanece constante como o movimento das estrelas no firmamento, sempre pronta a dissipar as sombras que ousam se aproximar daqueles que lhe são devotados, oferecendo refúgio seguro em meio aos vendavais da existência terrena e garantindo que mesmo nas noites mais escuras, a luz da proteção divina jamais se apagará para aqueles que se colocam sob a guarda do invencível São Miguel Arcanjo. Como aprofundar a devoção a São Miguel? A prática diária da oração a São Miguel Arcanjo deve ser cultivada com a mesma regularidade com que respiramos, tornando-se parte essencial do ritmo cotidiano da vida espiritual, pois cada invocação fortalece os laços com o celestial protetor e renova as defesas contra as forças adversárias, sendo que às terças-feiras, dia especialmente consagrado aos anjos pela sabedoria da tradição eclesiástica, essa devoção adquire um brilho particular, quando os céus se abrem de modo especial para as
Súplicas dirigidas às hostes angelicais e as graças fluem com abundância redobrada para os corações que buscam com fé a intercessão do nobre arcanjo. O uso constante do escapulário ou medalha de São Miguel não é mero símbolo decorativo, mas sim uma poderosa armadura espiritual que sela a proteção do grande arcanjo sobre quem o porta, funcionando como escudo visível contra as investidas do maligno e como lembrete permanente da presença das forças celestiais na jornada terrena, pois esses objetos sagrados, quando bentos e consagrados, tornam-se canais da graça divina e pontos de conexão permanente com o mundo angelical, irradiando proteção, mesmo quando não estamos conscientemente rezando. A participação fervorosa em missas e novenas dedicadas a São Miguel Arcanjo abre as portas para torrentes de graças especiais, pois quando a comunidade dos fiéis se une em oração coletiva para honrar o príncipe das milícias celestes, cria-se uma sinergia espiritual poderosa que amplifica exponencialmente os efeitos da devoção individual, além de que esses momentos litúrgicos especiais oferecem ensinamentos profundos sobre o papel dos anjos no plano divino e fortalecem a compreensão da batalha espiritual que todos estamos chamados a travar com as armas da fé. Nos momentos cruciais da existência, sejam decisões importantes que definirão o rumo da vida, sejam provações difíceis que exigem força sobrenatural, sejam tentações avassaladoras que ameaçam derrubar até os mais firmes na fé, a invocação consciente e confiante à intercessão de São Miguel se torna farol indispensável, pois o arcanjo guerreiro não apenas ouve essas súplicas especiais, mas move todo o poderio celestial para socorrer seus devotos, enviando auxílio tanto através de inspirações interiores quanto por meio de intervenções concretas nas circunstâncias da vida. A combinação harmoniosa dessas práticas devocionais cria uma espiritualidade robusta e bem protegida, onde a oração diária alimenta a relação pessoal com o Santo Arcanjo. Os sacramentais materializam essa ligação no mundo físico. A participação comunitária nas celebrações litúrgicas amplia os horizontes da fé e a invocação nos momentos decisivos garante a assistência celestial quando mais se precisa, formando assim um sistema completo de defesa espiritual que acompanha o fiel em todas as etapas e desafios de sua peregrinação terrena. A constância nessa devoção produz frutos espirituais visíveis ao longo do tempo, maior discernimento para reconhecer as ciladas do inimigo, fortaleza interior para resistir às tentações, paz profunda mesmo em meio às tempestades da vida e uma sensível diminuição dos ataques espirituais, pois as forças das trevas recuam diante da luz poderosa que emana daqueles que mantêm uma relação íntima e perseverante com o grande São Miguel Arcanjo. A sabedoria dos santos e místicos através dos séculos atesta que nenhum devoto sincero de São Miguel jamais ficou desamparado, pois o fiel protetor cumpre com incansável zelo sua missão de guardar aqueles que a ele se confiam, usando todo o poder que Deus lhe concedeu para defendê-los nas batalhas visíveis e invisíveis, guiá-los pelos caminhos da virtude e conduzi-los em segurança até o porto eterno da salvação. A prática constante da poderosa oração a São Miguel Arcanjo estabelece uma ligação vital com as forças celestiais, criando um vínculo inquebrável entre o devoto e o príncipe das milícias angelicais, onde cada invocação sincera fortalece essa aliança divina e renova as defesas espirituais contra as adversidades visíveis e invisíveis que surgem no caminho. A presença de São Miguel na vida dos fiéis se manifesta como um farol de luz inabalável nos momentos mais sombrios. Sua espada flamejante corta através das ilusões e armadilhas do maligno, dissipando as nuvens de dúvida e medo que tentam ofuscar a fé, enquanto seu escudo divino protege contra os dardos inflamados das tentações e invejas que buscam enfraquecer a alma. A devoção ao grande arcanjo não se limita a momentos de crise ou perigo iminente, mas deve ser cultivada diariamente como parte essencial da caminhada espiritual, pois sua intercessão contínua cria um ambiente de graça e proteção que envolve todos os aspectos da vida, desde as decisões mais simples até os desafios mais complexos que exigem sabedoria e discernimento sobrenatural. Ao adotar a prática diária desta oração poderosa, o fiel experimenta uma transformação gradual em sua vida espiritual, onde a paz que ultrapassa todo entendimento se torna uma realidade tangível, mesmo em meio às tempestades da existência terrena, pois a certeza da proteção celestial afasta os fantasmas da ansiedade e do desespero, substituindo-os por uma confiança inabalável na vitória do bem sobre o mal. Os sinais dessa poderosa intercessão se manifestam de diversas formas, na clareza mental para discernir os caminhos certos, na força interior para resistir às tentações persistentes, na proteção inexplicável contra acidentes e perigos, e na sensação palpável de estar envolto por uma presença divina que nunca falha nem abandona seus protegidos.
A tradição da Igreja e os testemunhos incontáveis através dos séculos confirmam a eficácia desta devoção, mostrando que São Miguel Arcanjo nunca deixa sem resposta aqueles que a ele recorrem com coração sincero, pois seu compromisso como defensor da Igreja e guardião das almas se estende a todos que reconhecem seu poder e autoridade no plano divino. Que esta poderosa oração continue a ser farol e escudo para todos que buscam proteção e socorro nas batalhas da vida, e que a intercessão do glorioso São Miguel Arcanjo nos acompanhe em cada passo de nossa jornada terrena, até que possamos um dia contemplar face a glória daquele que é a fonte de todo poder e proteção.